Olá, meu irmão, minha irmã. É comum nós ouvirmos das pessoas a pergunta a respeito da vida após a morte. E muitos chegam a nos falar da seguinte forma: Você acredita em outra vida depois dessa vida? É uma pergunta muito frequente. E nós, até para causar um certo impacto, respondemos: Não. Nós não acreditamos que existe outra vida depois dessa vida. E observamos então no semblante das pessoas aquela surpresa, admiração por sermos espíritas, e então explicamos. Porque, na verdade, a vida continua em outra dimensão. A vida é a mesma que continua em outra dimensão. Então não é outra vida. Nós continuamos em outra dimensão. E é exatamente aí que nós devemos conversar sobre o que é a nossa responsabilidade nessa situação. Veja bem, porque se a vida continua, nós continuamos sendo aquilo que éramos até que decidamos modificar-nos, que reconheçamos a necessidade das mudanças, porque todos nós um dia assim agiremos, porque obedecemos a uma lei chamada lei do progresso, da evolução. E ninguém permanece eternamente na condição de espírito inferior, vamos dizer. Nós precisamos ser submetidos à lei do progresso, somos submetidos à lei do progresso. Por isso que a vida continua em outra dimensão, porque a vida é a mesma. Mas essa responsabilidade nossa é importante, porque veja bem, a partir do momento em que nós começamos a ler o Evangelho e chegamos naquela parte que Jesus disse a respeito da reconciliação depressa que deveríamos fazer com nossos adversários, aí nós refletimos também, se a vida continua, então se eu realmente não me reconcilio, se eu guardo ressentimentos, mágoas, o que que acontece? Eu vou entrar, ingressar no plano espiritual, retornando com ódio, ressentimentos e mágoas, e então certamente isso vai me causar sérios problemas, já que Jesus recomendou a reconciliação depressa. E se nós considerarmos a brevidade da vida no corpo físico, nós também compreenderemos o porquê de Jesus ter falado da necessidade, né, de nós nos reconciliarmos rapidamente, depressa, porque nós não sabemos quando vai acontecer o nosso retorno. Algumas vezes estamos plenos de saúde, sorrindo, brincando, despedimos dos amigos, vamos para casa dormir e retornamos e acordamos no plano espiritual. E quantos espíritos se encontram nessa situação em angústias, compreendendo que realmente deveriam ter realizado coisas que não realizaram e deveriam não ter realizado algumas que realizaram. Aquela situação em que nós agimos contrariando a lei de amor, que então causamos certas dificuldades aos outros, que na verdade reflete sobre nós mesmos. E aquela situação que nós deveríamos fazer o bem e não fizemos. Quando interrogado a espiritualidade, os espíritos realmente disseram que nós não sofremos apenas a consequência do mal que fazemos, mas também do bem que deixamos de fazer. Sempre que temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos fazendo o mal. Obedecendo aquela passagem tão conhecida, que já repetimos em alguns áudios, que Jesus disse: aquele que comigo não junta, espalha. Então é importante nós termos esse conhecimento. Na verdade, a vida, não existe outra vida depois dessa vida, mas existe sim a continuação dessa vida em outra dimensão. É bom também que nos preparemos no seguinte sentido: de que não adianta nós termos medo e ficarmos atormentados previamente com essa ideia da morte, porque, tendo medo ou não tendo, nós vamos retornar à espiritualidade. O que é bom é que nós vivamos com tranquilidade, e essa tranquilidade, essa paz de consciência normalmente vem através de quê? Como reflexo de nós mesmos. Quando estamos bem, quando sentimos que não temos comprometimentos com as leis de amor, por exemplo, quando cumprimos nosso dever, nossa consciência está tranquila. Se nessa situação nós retornamos ao plano espiritual, com certeza retornaremos numa situação de harmonia, de paz. Algumas vezes até adormecidos, acordando gradativamente, sobre os cuidados de especialistas lá do plano espiritual, vamos dizer assim, para que então possamos nos preparar para essa situação agora, que é a da vida do plano espiritual. De forma que
A responsabilidade está em nossas mãos. Deus, na verdade, é quem programa tudo. Claro que tudo que existe no universo é determinação de Deus. Mas é preciso que nós também tenhamos essa consciência. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu as oportunidades para que nós, então, tenhamos o nosso mérito e sabemos empregar devidamente. Mas mesmo assim, o que acontecerá para aqueles que ingressam no plano espiritual em condição de desequilíbrio, porque deveriam ter feito e não fizeram, ou fizeram aquilo que não deveria ter feito? Bom, nós temos a oportunidade como prova da misericórdia divina a nosso favor. Quando pergunta, Deus nos perdoa, Deus não foi magoado, mas nos proporciona a oportunidade de reparação dos nossos erros, retornando através da chamada reencarnação. Uma nova vida no corpo físico, reiniciando, vamos dizer assim, a vida corporal, naquele momento, para que possamos reparar os erros cometidos ou continuar tarefas que eram importantes, que, dada a brevidade do corpo físico, a vida do corpo físico, nós não terminamos. Então é maravilhoso nós pensarmos dessa maneira, porque mesmo antes de certa situação de angústia, um certo medo com relação à morte, mas que não seja aquela coisa doentia, isso é natural, tendo em vista o que nós chamamos do instinto de conservação da vida. Por isso, meus irmãos, oremos, confiemos em Deus, façamos o bem e não nos preocupemos demasiadamente com medo da morte, mas nos preparemos para a morte, preparando-nos na vida, através do bem, da paz, do amor. Fica essa mensagem para reflexão, meus irmãos, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.